puderam acompanhar presencialmente por questões de fator de risco, comorbidades, por idade, mas nosso horário já está avançando e a gente precisa começar, tá bom? Então é muito bom ver vocês aqui, é muito bom pisar de novo, né, nesse local onde a gente celebra o nome do Senhor há tantos e tantos anos, e faz quase 5 meses, né, que a gente não estava aqui nesse lugar. Então, sejam bem-vindos, viu? Muito bom, hoje é nosso culto presencial depois desses 5 meses, mas ainda estamos em meio a uma pandemia, sabemos disso. Portanto, o nosso ajuntamento, ele deve ser muito responsável, tá? Então, nunca é demais dizer para você evitar aquele abraço por enquanto, aquele beijo caloroso, né? Um dia, em breve, se Deus quiser, voltaremos a poder fazer isso, mas por enquanto, cumprimente aí, evite cumprimentar o seu irmão fisicamente, dá aquele tchau, no máximo aquele cotovelo, né? Para a gente cumprimentar, mas o mais importante é que estamos aqui, juntos. O bebedouro também ele está com uso vetado por enquanto, ele está interditado, então há garrafas de água lá no fundo para que você possa fazer uso se você quiser. E assim, evite também usar o toalete, tá? O banheiro, mas se for necessário pode usar evidentemente, né? Tomando todos os cuidados. Tem álcool lá dentro do banheiro, se precisar higienizar alguma coisa ali para usar, faça isso, tá bom? A gente tem que dar um bom testemunho. A gente está num ambiente seguro, todo mundo usando máscara aqui, só a gente que está bem afastado aqui está prescindindo das máscaras, mas logo que a gente voltar para os nossos lugares, a gente volta a usar. Tá bom? Estão felizes de estarem aqui? Amém, amém. Que bom, que bom. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. A gente, graças a Deus, pôde estar em união, mesmo que remotamente, virtualmente das nossas casas, mas nada se compara a uma união presencial, né? Quando todos os nossos sentidos, a nossa visão, né, está aí atenta a tudo o que está acontecendo, é diferente da tela de um celular, né? Convenhamos. Então é muito bom podermos voltar e estarmos juntos aqui. Amém? Eu vou ler 2 versículos de Salmo 91, um salmo muito conhecido, mas que é para a gente trazer à memória o Deus a quem nós servimos, é por causa dele que estamos aqui. Nosso Deus está presente nessa noite e estamos aqui para adorá-lo, estamos aqui para derramar o nosso coração na presença dele, estamos aqui porque confiamos no nosso Senhor, ele é a fonte da nossa alegria, da nossa paz, da nossa confiança. Então nós vamos ler Salmos 91, versículo 1 e 2, eu tenho certeza que você conhece, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse é o nosso Deus, em quem nós podemos descansar, confiar e adorá-lo por isso também. Vamos orar para começar o nosso culto. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, o eterno eu sou, o Deus que nos sustenta com as suas mãos fortes, Pai, o Deus que em meio às incertezas de um mundo caótico, Pai, assolado por uma pandemia e por tantos outros males, Senhor, frutos do distanciamento do homem em relação ao Senhor, o Senhor nos sustenta com a sua graça em meio a esse mundo. O Senhor nos protege, o Senhor nos dá o sustento, Pai, material, o Senhor nos dá o sustento espiritual, o Senhor nos dá o sustento emocional, Pai. Portanto, nós queremos dizer que te amamos, Senhor Deus, que confiamos no Senhor, que queremos estar cada vez mais perto do Senhor, que amamos a Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, e que estamos aqui para adorá-lo, Pai. Que cada um aqui, Senhor, a partir de mim, que possamos, de fato, nos rendermos diante da Tua presença, abrirmos o nosso coração, para que nos breves instantes que passaremos aqui, o Senhor seja glorificado, exaltado, louvado, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe, enche o nosso coração de alegria, de paz, de confiança em Ti, Senhor. Que a Tua palavra nos exorte, que a Tua palavra produza o fruto dos nossos corações para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos mais uma vez, obrigado por todos que chegaram até aqui, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o primeiro cântico, Te Darei Todo Louvor. Vamos ficar em pé, se você puder, cantar esse cântico.
Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, seu louvor somente a do começo. Te darei todo louvor, te darei adoração, te darei adoração. Só a ti somente a ti darei. Os homens te adorarei, te adorarei, de todo coração, com toda a força. Buscarei ao Senhor, teus caminhos, sempre seguirei. Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a te darei. Eu me inclino, pois tu és meu rei, te servindo, tudo darei. O teu trono eu quero contemplar, e pra sempre em ti confiar. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei todo louvor, te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Esse primeiro culto a gente vai fazendo alguns ajustes, né? O retorno está um pouquinho alto, pode abaixar, está dando microfonia. E a gente não está vendo a letra ali na televisão. Multimídia, por favor, a letra não está aparecendo. Então se a gente errar as letras aqui, ó, culpa deles, tá? Eu estava tentando olhar para a boca de vocês para ver para onde ia a letra, mas não estava dando certo. Aí eu fiquei olhando bem pro Zinho, que ele está perto, né? Para ver se na telepatia funcionava. Mas não funcionou, tá? Tá ligado. Aí, legal. Amém. Falamos já da fidelidade de Deus, e essa canção diz isso. Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a Ele mesmo, né? Porque quando a gente pensa Deus é fiel, porque fidelidade parece uma atitude de sujeição, né? Poxa, mas Deus é fiel? Sim, Ele é fiel a Ele mesmo, a sua palavra. Então, quando Ele diz que vai nos proteger, vai nos sustentar, como o salmo que nós lemos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, Ele é fiel à sua palavra, e Ele é fiel eternamente à sua palavra. Podemos descansar nele. Alguns irmãozinhos não estão mais entre nós. O irmão Ricardo, querido, saudoso irmão Ricardo Lewandowski, assim como a irmã Valéria, né? O pai da irmãzinha Vasti também. Mas eles foram curados, sabia? Eu estou com uma dorzinha nas costas, eles não estão mais. Eles estão plenamente curados na presença do Senhor. É evidente que a saudade fica, porque eram irmãos tão queridos, são irmãos tão queridos.
mas nós temos a segurança, porque Deus é fiel, que quando nós fecharmos os nossos olhos, seja por meio de uma pandemia, de uma doença ou por qualquer outra razão, nós abriremos os nossos olhos para a eternidade, para estarmos na presença do Senhor. Amém? Vamos cantar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Começo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. A presença dos irmãos tem sido bem importante e com certeza tem sido um momento proveitoso, um momento bom. Então se programe para conectar às 20 horas na quarta-feira, tá bom? Nossos cultos então retomaram, né, a partir da próxima semana, e continuará a acontecer às 18 horas todos os domingos, tá bom? Nesta quinta-feira, fique atento aí, esta quinta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma assembleia, né, cuja participação sua, dos membros da igreja, é imprescindível. A igreja tem que tomar algumas decisões importantes, já faz alguns meses que não temos assembleia, desde que nosso culto presencial foi suspenso, então, portanto, a sua participação é importantíssima, tá bom? Se programe, o link dessa reunião, para você clicar e participar, será aí transmitido pelo grupo da igreja. Então, se programe. Quinta-feira, às 20 horas. Então, quarta culto de oração, quinta-feira, às 20 horas, teremos o nosso culto online, ou a nossa assembleia, tá bom? Online. E as nossas aulas da EBD, elas continuam, tá bom? Pelos links aí que também estão sendo veiculados pelo grupo aí da igreja. Então, continue participando da Escola Bíblica Dominical e da sua classe, tá bom? Nós teremos agora o nosso momento de ofertas, tá? Enquanto nós cantamos a próxima canção, Quem nos separará do amor de Cristo, né? Sabemos que nada pode nos separar do amor de Cristo,
nem os nossos próprios pecados, as nossas próprias falhas. Portanto, essa é uma garantia também que nós temos. E nós poderemos dedicar a Deus os nossos dízimos e ofertas, tá bom? E aí, você não está vendo aqui o gasofilácio de madeira, aqui, o tradicional, mas você pode colocar a sua oferta nessa caixinha azul, tá bom? Porque o outro é mais difícil, né, de colocar, aí pode aglomerar pessoas. Então aqui você joga o seu envelope, sua oferta, e depois o tesoureiro vai recolher, tá bom? Vamos orar? Dedicando a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai querido, mais uma vez te agradecemos, Senhor, o privilégio de estarmos juntos aqui, celebrando ao Senhor, Pai. E esse momento é um momento de culto também, importante, Senhor Deus, quando declaramos a nossa confiança no Senhor, por meio da dedicação dos nossos dízimos e ofertas, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. E que não corramos, Pai, no erro de sermos infiéis, com medo, Pai, de não termos recursos, mas que, pelo contrário, expressemos a nossa confiança no Senhor, sendo fiéis, ofertando, e que essas ofertas também, como a igreja tem feito, chegue, Pai, nessas famílias que precisam, Senhor, para que não haja falta de nada no Seu reino, nas famílias que participam do Seu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fala acerca daquele dia tão almejado, tão esperado, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, a gente não sabe exatamente o propósito dessa pandemia, né, o propósito de Deus, mas o que ela tem produzido na sua vida? Será que você tem desenvolvido a sua confiança no Senhor, em meio às incertezas, né, acerca do nosso trabalho, do nosso sustento, ou será que tem aumentado o seu grau de ansiedade? Será que você está retendo seus recursos ou distribuindo com aquele que precisa, que está necessitado? Será que você está mais individualista ou mais preocupado com os seus irmãos? Não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista emocional também. Orar pelos seus irmãos, ligar para eles, né? Porque a gente está distante, mas a gente pode se aproximar de várias maneiras, né? Então, dos efeitos
desejáveis desta situação tão difícil que temos passado é almejarmos pela volta de Jesus Cristo. Geralmente a gente não almeja tanto pela volta de Jesus quando está tudo bem, né? Aquele casal que acabou de casar, que vai para a lua de mel, fala, Jesus, volta daqui 3 semanas, né? Mas aquele que está passando por uma situação difícil, normalmente ele fala, volta, Senhor Jesus, volta, já deu, né? Então, quando a gente olha para as coisas desse mundo e olha para o porvir, a gente almeja pela volta do nosso Senhor Jesus. E que essa pandemia nos faça anelar pela volta de Cristo Jesus, porque ela também é sinal dos tempos. Vamos ficar em pé, cantar essa última canção, que diz o dia da vitória. Assim como a noite aguarda o sol, como te espera a brisa soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu jamais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais haverá morte ou guerra, um novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu jamais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória, o dia da vitória em que virá o Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu jamais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Se sentar. Antes de passarmos para o pastor, para a mensagem, vamos orar por aqueles que precisam, que estão passando por situações difíceis, tanto eventualmente de saúde, como de trabalho. Alguns dos nossos irmãos estão desempregados, ou irmãos que têm comércio têm tido, por óbvio, a sua renda diminuída drasticamente. Alguns cujas empresas estão também passando por situações difíceis. E se você quer que a igreja ore por você, fique em pé, não precisa vir à frente, pode ficar em pé onde você está. E vamos orar então por todos aqueles que precisam nesse momento. Você crê que Deus pode agir em seu favor? Amém. Amém. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo, como diz a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar por essa pandemia também. A gente pode orar e para que Deus nos livre desse mal, nos livre dessa doença, para que possamos ter um remédio, uma vacina. Ore todos os dias por isso, não cesse de orar por isso, né, para que Deus nos livre desse momento. Vamos orar. Pai querido, Santíssimo Deus, Deus de poder, o Senhor não é um Deus de barro, Pai, o Senhor não é um ídolo criado por homens, Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis, Criador, Senhor de tudo, Pai. Não há nada, Senhor, que fuja ao Teu controle, Pai.
O Senhor, com uma palavra, tem poder de criar o universo, Senhor, como de fato fez. Santíssimo Deus, quem somos nós, Pai, para erguermos a voz ao Senhor? Somos teus filhos, Pai, por amor do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E por isso, Pai, como o Senhor nos autoriza a chegar diante do Senhor de maneira intrépida, Pai, com ousadia, nós aqui, os teus filhos, cada um que está em pé, cada um que está participando desse culto de alguma forma, cada um que está aqui, Senhor, volta-se para o Senhor, nosso Pai, e clama ao Senhor que nos socorra, Senhor. Nos socorra no trabalho, nos socorra, Pai, nas nossas dificuldades emocionais, Senhor Deus, psíquicas, Senhor, pessoas com depressão, com ansiedade, Pai, com tristeza, Senhor. Tem misericórdia, Pai, derrama a Tua paz, ordena, Senhor Deus, a cura para essas pessoas, segundo a Tua vontade, Pai. Pessoas que estejam desempregadas, Senhor, o Senhor pode abrir a porta de emprego, Senhor, se o Senhor desejar, se o Senhor assim quiser, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Abre portas de emprego, Senhor, sustenta. Nos livra, Pai, dessa pandemia, dessa doença. O Senhor tem poder, Pai. Uma palavra proferida da sua boca pode nos livrar completamente dessa doença. Por isso, o teu povo, Senhor Deus, que se chama pelo teu nome, clama ao Senhor, Pai, que nos sare, que nos cure, que nos livre, Pai. Mas que seja feita a tua vontade, porque ela é perfeita, boa e agradável, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. E sabemos que se o Senhor não nos responder conforme o nosso coração, ainda assim seremos adoradores do Senhor. Ainda assim diremos que te amamos, Pai. Ainda assim estaremos aqui para erguer as nossas vozes e te adorar, Senhor, e te louvar. Pedimos mais uma vez que a tua palavra fale ao nosso coração. No nome santo de Cristo Jesus. Amém, Pai. Ok. Sinto-me feliz por estar aqui, depois de 5 meses, pregando, olhando para o celular para poder passar as mensagens para a Escola Bíblica Dominical de manhã e os cultos da noite. É estranho, viu, gente? Eu não sei se os irmãos que dão aula sentiram aquela estranheza, não é? De ter que falar para o celular sem saber exatamente quem está depois ouvindo você. E eu me sinto grato a Deus por rever cada um de vocês, e nós amamos muito vocês. E nós nos amamos porque somos uma família, e é uma família especial que adora junto a Deus, que louva a Deus junto. O título da mensagem de hoje é Vencendo o Desânimo. Eu creio que nesse período de 5 meses você passou por um momento de abatimento, não passou? Eu passei. Tinha alguns domingos, né, Rosília? A gente levantava assim, triste, porque não era comum para nós ficarmos em casa no domingo, não é? Salve o mundo, fique em casa, essa era a mensagem. Não era comum e de repente a tristeza batia o coração e a gente ficava desanimado. E tivemos que enfrentar momentos assim, possivelmente você passou por momentos assim também. E a palavra de Deus diz, lá em João capítulo 16, que é um texto bastante conhecido, no versículo 33, o Senhor Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A instrução que Jesus dá é: tem bom ânimo. Em outras palavras, não fique desanimado, tenha bom ânimo. Estava aqui há poucos minutos antes de começar o culto, conversando com o irmão Guilherme. Ele estava dizendo, né, eu sou novo, perguntei a idade dele, tem 21 anos de idade. E ele falou que foi a primeira experiência, né, de pandemia, que aqueles que são novos, essa experiência é a primeira. Agora, já imaginou o meu sogro, que está com 94 anos de idade? Ele nasceu logo após o final da Primeira Guerra Mundial, ou talvez fosse criança, no final da Primeira Guerra. Ele passou pela Segunda Guerra Mundial, né? Ele presenciou no mundo a implantação do comunismo na Rússia. Pelo menos notícias chegaram de que milhões de pessoas estavam morrendo na implantação desses regimes. Ele enfrentou tanta coisa que ele conta, não é, Rosiris? Tantas experiências que ele conta. A Revolução de 64, ele já era um jovem, né? E a irmã Helena também, né, irmã Helena?
passou por isso, 80 anos, né, Helena? Fez há poucos dias, não é? Passou por muitas experiências. Essa é mais uma. Está passando, não é? Então, as dificuldades que nós enfrentamos, às vezes, pressionam tanto que muitas vezes nos sentimos paralisados. O desânimo é aquele estado de prostração, de indisposição, de falta de vigor, de desapreço pela vida. Quando tudo parece ficar cinza, pode estar aquele sol, mas parece que você não enxerga o brilho do sol, fica aquela sombra. É uma condição de abatimento, de tédio, e bate às vezes juntamente com isso a amargura, a preguiça, né? Ou seja, a vontade de não fazer absolutamente nada, né? Pela qual nós passamos por algum momento. Então, o desânimo que nós podemos deixar para vocês aqui nesta noite, irmãos, é que o desânimo pode e deve ser vencido pela fé. E a decisão firme do coração de mudar de atitude diante das circunstâncias da vida. O que vai determinar se nós permaneceremos desanimados, abatidos, aflitos, ou a busca pelo contentamento vai ser a nossa atitude diante das circunstâncias da vida. Então Jesus diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, de todos os lados, embora sejamos pressionados, e Paulo diz lá para a sua igreja, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Então, essa experiência que nós enfrentamos, de abatimento, e às vezes até de depressão, teve uns dias, né, Rosângela, eu estava chorando à toa em casa. Falei, será que a minha depressão está voltando? Qualquer coisa estava soltando lágrimas. Acho que era aquele momento que 5 meses de distanciamento, notícias não boas estavam chegando, não é? E a gente fica assim mesmo. Mas nós queremos, nesses breves minutos, refletir sobre algumas atitudes que nos ajudarão a vencer o desânimo. É como que você pode vencer o desânimo, que ele vai chegar, todos nós enfrentamos. Pessoas que são espirituais enfrentam desânimo, muitas vezes até depressão. O salmista Davi diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Ele estava sentindo-se aflito. Se você olhar para a história de Elias, quando ele ouve a notícia de que Jezabel estava à sua procura e ele teve que fugir, ele caiu num abatimento tão grande, numa depressão tão grande, que ele pediu para si a morte. Está no texto bíblico, se você ler a história de Elias. Como pode ser um homem de Deus, um profeta que poucos dias antes havia vencido os 400 profetas de Baal, né? E agora, né, depois de uma atitude corajosa, de intrepidez, agora se abatendo por causa das palavras de uma mulher ímpia, e ele foge totalmente abatido e desanimado. Então, o desânimo, o abatimento, a depressão, ela pode chegar a qualquer um de nós. Mas é importante que nós possamos refletir nas atitudes que nos ajudarão a vencer esse estado de abatimento. E a primeira atitude, irmãos, é nós precisamos reconhecer que estamos com desânimo. Quando ele chega, temos que reconhecer que estamos desanimados. O problema de muitas pessoas é que é por acharem que a espiritualidade está ligada com a alegria, com a satisfação. Então, se você não está feliz, se você não está pulando, se você não está exultando, você está sem fé, sua vida espiritual está para baixo, e nem sempre é assim. E juntamente com isso vem até um sentimento de culpa, mas isso é um equívoco, isso é um engano. Pessoas espirituais, pessoas fiéis a Deus, por causa de lutas, de aflições e das circunstâncias que nós temos que enfrentar na vida, não somente o ímpio perde emprego, mas o crente também perde emprego. Não é somente o ímpio que fica doente, o cristão fica doente. Não é somente o ímpio que tem morte na família. Nós,
enfrentamos morte em nossa família e temos que enfrentar os mesmos problemas que toda a humanidade enfrenta nesta vida. Então nós temos que reconhecer que o desânimo, ele pode chegar, é algo até natural da vida. Então reconheça, tenha consciência sobre o seu estado de desânimo. Alerte-se de que o desânimo pode se tornar um mau hábito. O que você não pode é alimentar o seu desânimo. O que você não pode é se acomodar. Eu estou com preguiça, e vai para a cama e fica o dia inteiro na cama. Você está alimentando o seu desânimo. Então, isso que você tem que tomar cuidado. E para vencê-lo, precisa primeiramente reconhecê-lo presente em sua vida, ele está ali e você tem que vencer aquele momento. E Deus dá a você todas as ferramentas de que você precisa para você vencer aquele estado de desânimo. Porque o próprio Senhor Jesus, se Ele diz, tem bom ânimo, é porque Ele sabe que nós podemos cair em desânimo. A sensação de apatia, de tédio constante, ela pode se agravar e tornar, aí sim, se nós nos acomodarmos, pode nos tornar infrutíferos. E é isso que nós não podemos permitir na nossa vida. Nós não podemos ficar por muito tempo paralisados e infrutíferos, porque isso não glorifica a Deus. Tá? A segunda consideração, atitude que nós podemos refletir aqui para vencermos o estado de desânimo, uma vez que nós o reconhecemos que ele está presente, nós temos que avaliar o que será que está causando o meu desânimo. Então, procurar reconhecer a origem do desânimo. E, uma vez reconhecendo qual a origem do desânimo, você tomar atitudes para vencer este sentimento de apatia e de aflição. O que tem deixado você desanimado? Quais são as possíveis causas? Bom, nestes dias é fácil nós identificarmos algumas causas, né? Você conhece talvez várias pessoas que, por causa desta pandemia, perderam seus empregos. E qual é o chefe de família que não fica abatido, desanimado, deprimido, quando ele ouve a notícia, olha, infelizmente nós vamos ter que cortar você do nosso quadro de funcionário. Então essa é uma razão que naturalmente pode levar uma pessoa ao desânimo. Com a perda de emprego, facilmente pode vir uma segunda consequência, problemas financeiros. Puxa vida, eu estou sem condições agora de pagar contas básicas. Puxa, eu não tenho dinheiro para pagar água, não tenho dinheiro para pagar a luz. Não é? Como que eu vou fazer para fazer a compra da semana? Então, podem vir problemas financeiros. E nós sabemos, através das notícias, que, devido à situação que nós estamos passando, o índice de violência nos lares aumentou assustadoramente. Espero que não tenha acontecido no seu lar, não é? Mas nos lares que não têm temor de Deus, homens se tornando violentos contra suas esposas, agredindo suas esposas, muitas vezes pais agredindo os filhos por irritação, por nervosismo, por conta dessa aflição mesmo. Então, somando-se a isto, surgem até problemas de relacionamento entre os familiares, que se tornam conflituosos. Podem surgir problemas de enfermidade, né? Nós estamos tomando todos os cuidados aqui entre nós para evitarmos qualquer possível contaminação. É possível, nós não sabemos. Há pessoas que são assintomáticas, elas podem pegar o vírus, ter o vírus, não sentir absolutamente nada, como ela não tem o teste em mãos e em contato com alguém, ela pode, sem perceber, contaminar pessoas. Por isso o nosso cuidado de usarmos máscara, higienizarmos as mãos, especialmente quando estamos num ambiente mais público. Então, podem surgir enfermidades. Uma vez eu estava conversando com uma jovem senhora, estava voltando de fazia na época, estudava lá no seminário, já sendo pastor, fazia o mestrado, e no ônibus encontrei uma irmãzinha que era da igreja, e ela estava falando que estava passando por uma depressão muito grande,
e que os médicos haviam descobrido a causa da depressão e que ela agora está tomando as medidas certas. Eu falei, o que aconteceu? Então, eu estava deprimida e nem sabia por quê. Eu fiquei vários meses deprimida. Finalmente, eu fiquei doente e acabei indo para o médico. E quando eu fiz a consulta, o médico fazendo várias perguntas, eu mencionei que eu estava triste, que eu estava deprimida. Então, ele fez uma série de exames clínicos, solicitou exames clínicos e, no exame de sangue, acusou hipoglicemia. Ela estava já há vários meses com o índice de glicose muito baixo e o médico falou, olha, provavelmente a sua depressão é proveniente dessa baixo índice de glicose, você precisa comer algum doce, precisa aumentar o seu nível de glicose. E ela começou a mudar a dieta e em questão de uma semana ela já estava toda assim, sentindo-se saudável emocionalmente. Então era um problema clínico que estava causando. É possível, enfermeira? Possível, né? Então é um problema clínico, muitas vezes, que a pessoa está passando por isso e nem está sabendo o porquê. Estresse, algumas pessoas estão vivendo sob pressão. E até o tipo de alimentação inadequada pode ser uma causa de abatimento. A falta de descanso suficiente pode ser uma razão, porque você pode ficar desanimado. Então, reconheça, você precisa reconhecer o seu desânimo e procurar identificar a causa. O que será que está trazendo este abatimento para a minha vida? E você, então, tentar mudar de atitude em relação à compreensão daquilo que pode estar trazendo para você o desânimo. Identificadas as causas do abatimento, você tem que atacá-las com atitudes efetivas. Ataque-as com as armas que Deus coloca para você. Então, a palavra de Deus traz para nós muitas instruções. Por exemplo, você pode sentir falta de motivação, não ter motivação para nada, mas nem por isso você deve ficar inerte, paralisado. De alguma forma, você tem que se levantar, sair da sua cama, enfrentar o seu dia e encontrar motivação em Deus para vencer o seu desânimo. E eu quero agora ler alguns versículos da palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, no versículos 23 e 24, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então você tem que vencer a sua falta de motivação, lembrando que você vai se levantar e tudo que você vai fazer aquele dia, você vai fazer para quem? Para o Senhor e para a glória de Deus. Senhor, o Senhor vai me dar forças, eu vou me levantar e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer neste dia, eu vou trabalhar, seja no seu serviço secular, seja nas obrigações da casa, enfim, mas você vai encontrar forças porque você estará trabalhando para o Senhor e não para os homens. Então você lembra disto e se levante em frente, mude de atitude. Se for problemas financeiros, sente com a sua esposa e reúna a família e converse sobre as finanças e administre os seus recursos com sabedoria e confiando nas provisões de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida, irmãos, no altar do Senhor, nós podemos ter a plena confiança de que Deus estará nos auxiliando, nos ajudando em nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E nesta questão financeira, especialmente nesses dias, irmãos, quando uma grande parcela da população teve os seus rendimentos até reduzidos, você precisa readequar o seu orçamento. Então, se eventualmente você saía 1, 2, 3 vezes para comer um lanche fora, diz, olha, nós vamos ter que cortar, reduzir a nossa finança, adequar o seu orçamento para que você não crie
num gasto além do que você pode, uma situação mais complicada para a sua vida ainda. Então faça um orçamento familiar, um princípio que eu trago para a minha vida, e quem sofre com isso é minha esposa, né? Nunca gaste além do que você ganhe. Nunca gaste além do que você ganhe. Não adianta. Se você ganha X, não pode gastar mais do que esse X. E você tem que lembrar, a primeira responsabilidade que nós temos, nós devolvemos o que do Senhor? O dízimo do Senhor. Pela fé, isto é um ato de fé. E quando nós assim fazemos, Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas para as nossas vidas. Estabeleça as prioridades corretas e, enfim, tome as atitudes certas. Se é falta de descanso, irmãos, às vezes pode ser excesso de atividade. Eu me lembro um tempo da minha vida em que, por razões adversas, a igreja passou por um período financeiro, isso há muitos anos atrás, talvez acho que a maioria dos que estão aqui nem presenciaram isso, mas a igreja não tinha condições de dar o sustento pastoral, e nós então decidimos, olha, nós vamos trabalhar meio período, a igreja vai reduzir naquele tempo foi necessário, reduzimos. Naquele tempo eu tinha que trabalhar meio período fora, continuar pastoreando a igreja, preparando as mensagens de manhã, da tarde e nas quartas-feiras, dava aula no seminário batista regular, era professor da matéria de teologia sistemática, dava por 1 ano ou 2 anos de aula lá no seminário batista regular, e eu não tinha descanso. Nem a minha segunda-feira eu podia descansar, porque eu tinha que preparar na segunda-feira as aulas para terça-feira no seminário. Terça-feira eu tinha que preparar o culto de mensagem, o culto de quarta-feira. Tinha que sair visitar clientes para poder levantar a parte do sustento que eu precisava. À tarde ainda saía para fazer algumas visitas. Eu sei que eu vivia de segunda a segunda trabalhando demais. Naquele ano foi um ano muito difícil, eu quase não tive descanso. E eu senti que eu estava mergulhando num poço escuro, num túnel escuro. Eu estava sentindo e prevendo que eu ia entrar em terrível depressão, porque eu precisava descansar, estava cansado. E finalmente, quando chegou no mês de dezembro, as aulas do seminário se encerraram, a igreja falou, pastor, o senhor não precisa mais, pode sair desse trabalho em meio período, a igreja vai retornar o seu sustento, a igreja já voltou a ter condições financeiras, parei de trabalhar fora. Ai, que alívio. Então, a falta de descanso pode fazer isso. Então, você precisa administrar o seu tempo. Você pode olhar na Bíblia, quando Jesus, várias vezes, diz o texto bíblico, o Senhor Jesus saiu com os seus discípulos para um lugar deserto, para quê? Descansar. O descanso é necessário. Você tem que ter horas mínimas de descanso. Tem pessoas que dormem 5 horas e estão bem. Eu preciso de 8 horas, saibam disso, tá? Eu preciso de 8 horas. Quando eu durmo menos de 8 horas, eu fico com um saldo devedor. Eu tenho que chegar no sábado e pagar a dívida do que eu não dormi, porque o meu organismo tem necessidade. Então tem pessoas que precisam dormir aquela quantidade de horas, descansar todas as noites. Se você não descansa o tempo que o seu organismo precisa, você pode ter sérios problemas. Então, na falta de descanso, descanse. Se bater a preguiça, lembra-se de quem? O que a Bíblia fala? Lembra da formiga, né? Estou com preguiça. Não, a formiga está trabalhando. Ela está guardando alimento. Saia para trabalhar. Tenha como exemplo a formiga, não é? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Se for insegurança, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então coloque a sua fé em exercício. Vença esses obstáculos com a ajuda das ferramentas que Deus te dá através da sua palavra. Vencer maus hábitos e tudo mais. Muito bem, terceira atitude que nós podemos ter para vencer o desânimo. Reconheça a sua identidade com Cristo, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma identificação com aquele que deu a vida por nós. Jesus já morreu na cruz. Ele já venceu a morte.
Ele ressuscitou e Ele está vivo. E este Jesus que é vivo e ressurreto, que um dia nós decidimos segui-lo, Ele disse, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tenha lembrado da sua identidade com Cristo. Você é uma pessoa extremamente amada por Deus. E não é do agrado de Deus ver um filho seu prostrado em desânimo e em depressão. Então, lembre-se que você pode sentir que ninguém ama você. Ah, meu marido não me ama, meus filhos não me amam. Não, na verdade é uma percepção equivocada da sua própria mente. Mas lembra a alguém que nunca te deixa de te amar, que é Jesus Cristo. Ele te ama. Com amor eterno eu te amei. E que com cordas de benignidade eu te atraí. A sua alegria, irmãos, deve vir do Senhor, da sua esperança que você tem em Cristo Jesus. Então reconheça a sua identidade com Cristo, reconheça que você é objeto do amor de Deus, e Ele tem o interesse em amparar, guardar, proteger, fortalecer e sustentar a sua vida. E finalmente, irmãos, a última atitude que nós podemos aprender é que nós temos tudo o que nós precisamos para revitalizar a nossa mente, para fortalecê-la no Senhor. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Irmãos, a nossa mente, ela muitas vezes ela nos engana. Quando a Bíblia fala enganoso é o coração, evidentemente não está falando do coração, está falando das percepções da nossa mente. Nós somos muitas vezes enganados pela nossa mente com relação a pecados que nós cometemos, que muitas vezes nós racionalizamos para permanecermos no pecado. Então, olha, enganoso é o seu coração, a sua mente. E muitas vezes a nossa mente quer nos trair, dizendo, ninguém me ama. Ninguém se interessa por mim, ninguém se preocupa comigo, eu estou abandonado nesse mundo, Deus não se importa comigo. São pensamentos que muitas vezes vêm na fraqueza da nossa mente, mas a Bíblia fala tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, algo que me ajudou, os irmãos sabem que eu passei por um período de depressivo, chorava à toa, graças a Deus isso foi vencido, mas o que me fortaleceu foi memorizar textos bíblicos que falavam da alegria do Senhor. Textos que falavam que eu podia confiar em Deus, que Ele estava cuidando de mim, apesar dos meus sentimentos dizerem o contrário. Eu tinha que tirar os pensamentos ruins para colocar os pensamentos de Deus na minha mente. Então você tem que ter bons pensamentos. Você tem que deixar a palavra de Deus dominar a sua mente. A Bíblia fala em Romanos 12 que nós devemos colocar a nossa vida no altar do Senhor, e renovar a nossa mente, não é? Para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que colocar a palavra de Deus na nossa mente e fortalecer a nossa mente para que possamos vencer o desânimo. Renove a sua mente com a palavra de Deus. E, evidentemente, cuidando bem do seu corpo, boa alimentação, exercícios físicos e a prática de algum esporte. Isso é importante para cuidar da sua saúde. Assim, irmãos, é possível que você tenha passado por algum momento de desânimo, de aflição, de tristeza, de abatimento. Mas não se acomode. O que você precisa fazer é: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos vencer o desânimo. Lembra-se, isso pode atingir o seu coração, a sua mente. Não se culpe por conta disto. Isso vem para todas as pessoas. Segundo, avalie quais são as causas que estão levando você a ficar desanimado e abatido. E tente vencer com atitudes positivas, ajudados pela palavra de Deus. Reconheça que você nunca deixou de ser amado por Deus.
você é uma pessoa que está no coração de Deus. Ele te ama e continuará te amando para todo sempre. E você revitalize a sua mente com a palavra de Deus. Fazendo isto, você vai encontrar forças no Senhor, ânimo para viver e vencer o desânimo e a apatia espiritual. Eu venci, Jesus disse. E você pode vencer. E porque Ele venceu, eu venci. Você venceu, né, Vasti? E tantos outros venceram, porque buscaram a ajuda de Deus. Só não se acomodem, vençam o desânimo. Deus tem muitas alegrias para que você possa desfrutar na presença dEle. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e com a última oração estaremos dando por encerrado o culto desta noite. Querido Pai, amado Deus, nós agradecemos porque o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes, devido às lutas, às aflições, aos problemas e obstáculos que temos que enfrentar, muitas vezes nós ficamos abatidos. E quando nós olhamos para a Tua palavra, Pai, podemos ver que homens santos caíram neste abatimento, mas eles não ficaram prostrados, ó Deus. O Senhor os ajudou a se reerguerem, a se firmarem no Senhor e reencontrarem a alegria do Senhor. Então, Pai, nós também podemos enfrentar esses momentos de desânimo com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Espírito do Senhor que habita em nós, para nos dar forças, para vencermos nesse mundo, andarmos com Cristo e vencermos cada dia para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, pelo retorno dos nossos cultos. Obrigado pelos irmãos que aqui chegaram. Dá-nos uma semana de vitória, Deus, uma semana de bênçãos na presença do Senhor. E se alguém, ó Deus, que por alguma razão tem estado abatido, ó Deus, que esse irmão coloque a sua vida no altar do Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, e que esse abatimento seja vencido pelo Teu poder, ó Deus, buscando essas atitudes que podem então dar a eles a vitória em nome de Jesus. Obrigado, nós agradecemos e oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, ó Deus.